Então, como sempre, vamos à palavra de hoje, a meditação que temos feito todas as terças-feiras na carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos ler Gálatas, capítulo 3, e vamos ler versículos 11, ou melhor, versículo 19 a 22. Gálatas, capítulo 3, versículos 19 a 22. É uma pergunta que ele faz: qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele responde, olha que versículo precioso esse aqui: foi adicionada por causa das transgressões. Agora preste atenção: até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É a lei é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então vamos novamente fazer a mesma pergunta: por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu na igreja? Eu sei que tenho feito essa pergunta desde o começo do ano, mas isso vai ficar tão gravado no teu espírito, no teu coração, você nunca mais vai esquecer que tudo é pela graça de Deus e não por obras. Então, por que Paulo escreveu esta carta? Vamos lá no versículo de número 6 do capítulo 1, onde Paulo fala e faz a seguinte pergunta: admira-me, Paulo está dizendo, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, o que é ser chamado na graça de Cristo? Isso nos faz lembrar de Efésios 2:8. O que está escrito lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos que entender uma coisa, temos dito isso sempre: não existe uma obra que o homem possa fazer para ser salvo. O homem pode se esforçar, ser religioso, fazer 1001 coisa que a religião evangélica pede, mas não existe nada que o homem possa fazer por si mesmo para que ele possa ser salvo. Não existe nada, absolutamente nada. Enquanto a pessoa não entender isso, enquanto o crente não entender isso, ele tem um falso conceito na mente dele que o esforço dele, as coisas que ele faz, as obras que a igreja impõe para que ele faça, isso lhe dá a condição de salvação. Mas isso é um entendimento totalmente errado. Por quê? Porque nada que o homem venha fazer, nenhum esforço, ele pode dar tudo que ele tem aos pobres, isso não vai resolver nada. Ele pode se sacrificar, isso não vai resolver nada. Por mais religioso, disciplinado que ele seja, isso não lhe dá poder de salvação. Então não existe uma coisa que o homem pode fazer por si mesmo neste mundo que lhe dê condições de ser salvo. Não se iluda. Tudo que o homem pode fazer, a fonte é um homem da carne, um homem carnal, preso num corpo de carne. E quando a melhor obra dele chega diante de Deus, chega manchada pela carne, porque a carne, a fonte dela é a carne. Então,
É difícil as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque nós vemos um monte de igrejas de lei que impõem um monte de obras sobre a vida das pessoas. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Se elas fizerem, estão salvas. Se não fizerem, perderam a salvação. Isso é totalmente enganoso. Então elas trazem esse conceito de obras para a salvação na mente delas. Mas a melhor obra que o homem pode fazer quando chega diante de Deus é uma coisa defeituosa, manchada pela carne, não tem poder de salvação. Foi por isso que um dia Deus assumiu um corpo humano, Deus se fez carne, veio ser o homem perfeito para representar toda a humanidade e na cruz do Calvário fazer o sacrifício perfeito que daria poder de salvação para todo aquele que acredita. Se tivesse um justo na terra, Deus usaria esse justo. Como não tinha nenhum, todos estavam estragados. Então o próprio Deus se faz homem, ele vem em forma de homem para poder salvar a humanidade perdida. Ele faz o sacrifício perfeito na cruz. E isso dá condições dele derramar a sua graça sobre todos nós, para nós sermos salvos pela graça, não por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Como é difícil entender, não vem de vós, não vem do seu esforço, não vem da sua frequência na igreja, não vem do seu voto, não vem do jejum, não vem da subida ou descida do monte, não vem do sacrifício, não vem do dízimo, não vem de nada, não vem de vós. Essa fé que um dia brotou dentro de você, não veio de você, é um dom de Deus. Deus pôs essa fé para que você cresça em Jesus Cristo. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa fantástica. Então isso mata todo o desespero da religião. Isso mata os sacrifícios. Isso mata os votos. Isso mata o esforço da carne. Isso mata a religião organizada. Isso mata a caridade. A caridade, o amor é muito bom, mas não é por isso que eu sou salvo. Isso não tem poder de me salvar. Isso desmonta a religião totalmente. E o que é ser salvo? Repetindo, na nossa mente está assim: olha, aqui nessa vida eu tenho que pagar muito preço, eu tenho que lutar muito contra o diabo, tenho que me esforçar, eu tenho que estar na igreja de segunda a segunda, concentrado. Vigia, irmão, vigia, vigia, né? Para manter a salvação, para conseguir alguma coisa. E por fim, quando eu morrer, deixar esse corpo, aí, graças a Deus eu vou entrar na eternidade. Esse é o conceito. Mas nós já somos salvos agora. O dia que eu criei em Cristo de verdade, nasci de novo, meu espírito foi despertado, eu sou salvo. Sou salvo. E no momento que eu fui salvo, ele me libertou do império das trevas, se cumpriu na minha vida a destruição de Satanás na cruz, me libertou de todas as cadeias, me transportou para uma outra dimensão, um lugar chamado Reino do Filho do seu amor, e neste reino eu tenho a redenção. Nunca mais eu serei escravo de nada, e a remissão de todos os pecados. O que é a remissão dos pecados? Significa que Deus limpou da minha vida todos os pecados, quitou a minha dívida até o último segundo de vida neste corpo aqui na terra. Pagou o passado, presente e futuro, está tudo pago. Já sou salvo, já sou liberto, já nasci de novo, não tenho mais espírito de escravidão. Não preciso mais de culto de libertação. Não preciso que ninguém ponha a mão na minha cabeça para me libertar de nada. Não preciso de gritaria, não preciso de unção com óleo, não preciso de nada dessa mentira que está no meio da igreja. Já sou salvo. Agora, a pessoa encontrou Cristo, ela entrou na igreja, ela não sabe nada disso. Ela sabe, olha, Cristo é verdadeiro, aqui dentro aconteceu. O que precisa se fazer com uma pessoa assim? Senta
e abrir o evangelho para não levar ela para o Velho Testamento, escravizar ela nas guerras, na lei. Não é isso ensinar o evangelho para a pessoa. Não pôr ela em campanha de 7 dias disso, 7 daquilo, para alcançar uma coisa que já foi dada de graça. Não é isso. Ela tem que sentar e entender o que Jesus fez na cruz por ela. A fé vem pelo ouvir, e aí ela vai aprendendo que ela foi liberta do império das trevas, selada com o Espírito Santo, justificada, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, liberta de tudo. Aí ela vai aprendendo o que aconteceu na vida dela, e vai pouco a pouco entrando em cada verdade do evangelho. Isso é um trabalho árduo. Evangelho não é esse negócio: vem aqui na igreja que tua vida vai mudar, você vai ficar rico, você vai ter casa, carro, vai comer o melhor da terra. Isso é mentira, isso não é evangelho. Isso é que a mídia prega, mas o evangelho não é isso. O evangelho é saber o que Jesus fez na cruz por você, o que é ser salvo e te deu tudo gratuitamente. Isso é o evangelho. Aí quando ela entra nisso, ela descobre essas coisas, ela entra num nível de vida elevado, ela conhece o evangelho, não tem mais medo de nada, está salva. Foi isso que Paulo pregou para os Gálatas. E o que aconteceu? Paulo se ausentou das igrejas da Galácia. Então entrou o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É o pessoal que diz: só o que Cristo fez não é suficiente, vai arrastar você para o Velho Testamento. Presta atenção. Quem é o pessoal da lei para nós hoje? São esses que só pregam o Velho Testamento. Eles não passam pela cruz. Eles falam que acreditam em Jesus, mas você vai na igreja deles, é só Velho Testamento. Eles não pregam as cartas de Paulo. Está oculta a revelação das cartas de Paulo para ele. Todas as campanhas que eles fazem é Velho Testamento. Tem igrejas aí na mídia que todo ano é um ano de um personagem do Velho Testamento. Uma hora é ano de Abraão, outra hora é ano de Isaac, outra hora é ano de Neemias, é sempre um personagem do Velho Testamento, dizendo que aquele ano, o que Deus fez na vida daquele personagem do Velho Testamento, vai fazer na igreja agora, mas não mostra o que Cristo já fez na cruz. Esses são o pessoal da lei, que anulam a cruz e voltam você para o Velho Testamento, para as práticas do judaísmo. Esses são o pessoal da lei da atualidade. Olha eles aí na televisão, tão direto aí. Essa gente entrou na igreja dos Gálatas. O que eles fizeram? Anularam a cruz e levaram os Gálatas de volta ao jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? As obras da lei, as obras do Velho Testamento. E os Gálatas perderam a graça de Deus de vista e se voltaram, foram contaminados por essa gente que Paulo chama de os perturbadores. Então Paulo fala, versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo, quer perverter o evangelho da graça de Deus. Mas aí Paulo fala: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. E ele repete: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, maldito. Aí Paulo vai dissertando, ensinando os Gálatas o que eles fizeram de errado, até que nós chegamos no capítulo 3, versículo 19, onde lemos e vamos ler de novo, onde Paulo faz uma pergunta: qual a razão de ser da lei? Por que a lei foi dada então? Né? Aí ele responde: foi adicionada por causa das transgressões. E quando essa lei que foi adicionada vigoraria? Até quando? Olha lá: até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Qual a razão de ser da lei? Paulo responde: foi dada por causa das transgressões. E ela vigoraria até quando? Até que viesse o descendente. O que nós falamos na semana passada?
nós falamos da promessa que Deus fez para Abraão. Falou assim: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? O que Deus disse para Abraão? Abraão, através de ti vai ser alcançado e abençoado todas as famílias da terra, do mundo todo. Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó teve 12 filhos, foram escravizados no Egito, ficaram lá 430 anos. Desses 12 filhos de Jacó surgiu a nação de Israel, se tornaram uma nação. Tá entendendo isso ou não? Aí você vai ver todo o Velho Testamento. Deus levanta Moisés, liberta eles do Egito, traz a lei. Eles tinham que cumprir a lei. Então todo o Velho Testamento é assim: quando eles deixavam de cumprir a lei, vinha a maldição da lei. Eles eram levados escravos, vinham os medianistas, destruíam as lavouras dele, eles sofriam, eram presos, eram destruídos. Quando eles se arrependiam lá no Velho Testamento e voltavam para a lei, Deus restituía de volta, eles passavam um período bom. Aí surgia outro rei, desobedecia, eles eram destruídos de novo. Então até Malaquias, uma hora eles estão lá em cima, outro lado estão lá embaixo. Eles eram abençoados, eram amaldiçoados, até que viesse esse descendente que nós explicamos a semana passada, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Então vamos lá, vamos recapitular a semana passada. Versículo 15 do capítulo 3, Paulo diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas, entenda o versículo 16, você tem que entender. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Então, como Deus abençoaria todas as nações e as famílias da terra? Paulo tem essa revelação na nova aliança através de um descendente que viria de Abraão. Quem seria esse descendente? Seria Cristo. Mas entre Abraão e o descendente foi dada a lei. Só que Deus passou por cima da lei para alcançar todas as famílias da terra, até que nascesse esse descendente que é Cristo. Então, como Deus alcançaria todas as nações da terra e abençoaria todas as famílias da terra? Através do descendente. Quem seria o descendente? Através de Cristo. E como que através de Cristo ele abençoaria todas as famílias da terra? Através do Evangelho. Está bem claro isso na sua mente ou não? Entendeu isso? Lembra da semana passada que nós falamos? Então, quem é esse descendente que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão e abençoaria todas as famílias da terra? Esse descendente é Cristo. Como que ele abençoaria todas as famílias da terra? Através do sacrifício da cruz e da pregação do Evangelho. Entendeu isso ou não, irmãos? Olha aqui para mim, irmãos. Está claro isso? Tá? Então, olha, vamos ler o 19 de novo para começarmos a trabalhar. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão. E até quando essa lei vigoraria? Olha lá, foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Então, a lei seria validada até quando? Até quando viesse quem? O descendente, que é Cristo, que cumpriria a lei, e a lei terminaria na cruz. Mas a pergunta é essa: qual, pois, a razão de ser da lei? Então vamos trabalhar. Vamos para a lei um pouquinho. Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Começarmos ali, Êxodo capítulo 20. Eu tenho que entender bem essas coisas, meus irmãos, ter clareza sobre isso, porque senão ficam uns vãos na minha fé. Eu não emendo uma peça do quebra-cabeça com a outra, fica faltando algumas peças. Então vamos lá, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Vamos ler o 19 também, versículo 10 e 11, e depois o 16. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, tudo coisa externa, nada do espírito. Estejam prontos para o terceiro dia,
Porque ao terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Versículo 16. Ao amanhecer, por que ele ia descer sobre o monte Sinai? Porque ele vai trazer no monte Sinai a lei, vai dar ali as tábuas da lei. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial até o encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Você pode ver que no meio pentecostal tem muito desse palavreado. Fumega, fumega, fogo, fogo, fumaça, fumaça. De onde vem essa mentalidade pentecostal de monte, de estremecer, de fogo, de fumaça? Vem daqui do Monte Sinai, da lei. Vocês estão entendendo ou não? Olha aqui, tem uma música que fala fumega, 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 sem sentido, né? O monte, o relâmpago, né? O relâmpago de Deus. De onde vem essa mentalidade pentecostal de fogo, fumaça, estremecer? Vem da lei, do Monte Sinai. Agora, aconteceu tudo isso. Então, no versículo 20, Deus vai começar a falar as palavras da lei. Olha lá. A pergunta é essa: por que a lei foi dada? Esse é o ponto principal. Então falou Deus todas essas palavras. Ele começa a ditar a lei aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. E ele vai começar. Olha os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tudo isso aqui faz parte da lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Olha o sábado aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Olha os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Até aí. Quando Deus falou que ia trazer a lei para os israelitas, acho que eles pensaram que havia um monte de coisas que eles conseguiriam cumprir. Mas quando a lei é dada, eles descobrem que eles desobedeciam tudo isso, né? Essa lei é dada aqui para a carne. Presta atenção. Não farás para ti imagem de escultura. Qual a obra da carne? Feitiçaria. Você pode ver que existe tanta imagem de escultura feitas representando Deus. Eu fui católico, quantas imagens de escultura e altares eu encontrava na igreja católica desde criança, dezenas e centenas dele. Por quê? Porque a carne tem uma obra de feitiçaria nela e tem tendência de criar deuses imaginários, não é? Depois ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. Tudo isso aqui é lei, né, para o santificar. Agora ele vai, a partir do versículo 12:
honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e tudo te vá bem. Por que ele fala para honrar pai e mãe? Porque está na natureza do filho desobedecer pai e mãe. Está na natureza. Presta atenção, você teve crianças, quem foi pai aqui, desde pequenininho já está na natureza dele desobedecer pai e mãe. Depois eles crescem e às vezes, não digo todos, aquele filho que você cuidou se torna o teu inimigo em certas coisas. Não é que ele é teu inimigo, mas ele se rebela contra você em coisas, como se você fosse o estranho e nem tivesse cuidado dele a vida inteira. A tendência da natureza humana é desobedecer e não honrar pai e mãe. Vamos lendo isso aqui, depois nós vamos explicar por que a lei foi dada. Olha outra coisa, não matarás. Por que não matarás? Porque a carne tem essa violência nela. Essa natureza caída tem a violência de matar o próximo. Pode ver que olha um monte de nomes. Adão e Eva tiveram o primeiro filho, Caim. Tiveram o segundo filho, Abel. Uma oferta de um foi aceita, do outro não. O que fez o primeiro filho? O primeiro filho, o primeiro que nasceu depois de Adão e Eva foram formados adultos. Eles não foram crianças, mas tiveram um filho. Esse primeiro filho já matou o segundo. Olha a violência da carne, a aptidão da carne para matar. Vocês estão entendendo ou não? Logo no comecinho já aconteceu isso. E olha que o homem tem uma tendência a ser violento e a matar. Quantos homicídios acontecem constantemente só aqui na cidade de São Paulo, por semana, às vezes por dia. Por quê? Porque a carne tem uma obra violenta, matar. Então, vamos a outra coisa. Não matarás, não adulterarás. Por que Deus disse isso no mandamento? Porque a carne tem uma coisa chamada prostituição, desejo maligno. Entende? E ela quer adulterar. Ela quer tudo ligado ao sexo que é errado, ela quer praticar. É que nem a pessoa ter fome, está na carne dela isso. Não é demônio de adultério como eles falam. É obra da carne. Então Deus, sabendo que a carne se tornou aquilo, então Deus está dando uma lei para ter o controle dos pecados da carne. Não adulterarás. Aí, quando eles começaram a ouvir isso, acho que eles começaram a olhar um para o outro, mas a gente pratica tudo isso escondido. Essa lei é pesadíssima. Continua. Ao outro, não furtarás, não serás ladrão, não roubarás. Você percebe que a carne tem uma tendência para roubar? Fala a verdade. Nossa, eu, quando era criança, roubava até bolinha de gude dos meus amigos. Você acredita nisso? Porque a carne tem uma tendência de roubar. Olha os nossos políticos que destruíram o nosso país. Porque a carne tem uma tendência de roubar e ela nunca fica satisfeita com as coisas que tem, né? E quando nós trabalhávamos, não roubávamos a empresa, ela não trazia material de escritório para casa, não passava a mão nas canetas, não era nossa. Mas nós roubávamos, não roubávamos? Sim ou não? Você já roubou? Eu já roubei. Por que não furtarás? Porque a carne tem um potencial para roubar, para tomar para si aquilo que não lhe é próprio. A carne tem, olha a lei como é que era. A lei revela a carne como ela é. Continuando. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não serás um mentiroso, né? Primeira coisa que aquela criancinha nasce bonitinha, eu falo isso sempre. Oh, que gracinha, já falo, a víborazinha chegou. Ela faz uma coisa, quebra, você fala para ela assim: foi você que fez? Não tem mais ninguém. Quem que ensinou ela a mentir? Quem ensinou a criança a mentir? Como é que ela mente? Porque o falso testemunho, a mentira, é uma obra da carne, está na carne e se manifesta. Olha, desde criança, quantas milhares e milhares de mentirinhas você falou para pai e mãe, escondeu coisa de pai e mãe, mentiu muito. Eu menti muito, gente. Você mentiu muito?
para se safar de certas coisas, né? Mãe, eu vou até ali, vou nada, eu vou para lá. Não, não fui eu, foi eu. Não é? Não éramos mentirosos? Sim ou não? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não serás um mentiroso. Olha lá, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, seria assim, não vai cobiçar a mulher, nem o carro dele, nem as coisas que ele tem. O que é a cobiça? Você não tem uma coisa, e alguém tem, você olha assim e vem um desejo, ai, como eu gostaria de ter isso, né? Vamos brincar, posso brincar? Aí o homem casou com uma mulher meia feinha, daqui a pouco o vizinho dele casou com uma mulher lindona, né? Ele não fala nada, mas está olhando para a mulher do vizinho. Está cobiçando ou não está? A outra tem um vestido de um jeito, a outra, ai, cobiça. Todo mundo traz no coração essa coisa chamada cobiça. Você traz isso no seu coração? Todos nós trazemos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas que ele tem, nem o gado dele, nem o carro, nada, 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 nada. Então olha, a lei veio trazer para fora o quê? A lei veio revelar a concupiscência do coração do homem, veio revelar o pecado que existe na carne do homem, veio trazer para fora toda a sujeira que existe dentro do coração do homem. Quer ver? Agora vamos pular lá para frente, que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Paulo, nesse capítulo 7, nos ensina que nós fomos libertos da lei, morremos para a lei, mas ele faz uma pergunta no versículo 7, clareando o que a lei mostra. Presta atenção. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, cobiçarás. Então, por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar a natureza do homem caída, mostrar a concupiscência do coração dele, mostrar a incapacidade que ele tem de agradar a Deus, mostrar a incapacidade que ele tem de cumprir a lei. Mostra uma pessoa nesse mundo, a não ser Jesus, que nunca cobiçou nada. Não precisa cobiçar a mulher do próximo. Uma criança cobiçar o brinquedo da outra. Qual é o homem que pode se levantar no mundo e falar, eu nunca cobicei na vida? Não tem um. Qual um que pode se levantar e falar, eu nunca menti na vida? Não tem um. Então, porque a lei foi dada para mostrar as transgressões, mostrar o estado destruído que o homem se tornou, a incapacidade que ele tem de voltar para Deus, mostrar como ele é corrompido no coração, como ele ficou estragado, como ele vive em trevas, como a natureza dele é uma natureza que desagrada a Deus, uma natureza maligna. E mostrar uma outra coisa, que o homem nessa natureza é incapaz de cumprir a lei. É incapaz de cumprir a lei. Olha o que Paulo fala. Vamos ver se Deus dá clareza nos versículos seguintes para você entender. Olha lá. Vou ler de novo o versículo 7 com calma, confiando que o Espírito Santo vai revelar isso. É a lei pecado? De modo nenhum. Então o que a lei produz para a raça humana? Que informação a lei trouxe? Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei dissesse o quê? Não cobiçarás. Agora, declara a tua mente iluminada para entender isso. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, olha lá, o pecado se valendo do mandamento, o mandamento está trazendo à luz o pecado, é isso que ele está dizendo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha lá, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, o que ele está dizendo? O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou um monte de concupiscência na minha carne. Aí veio para fora o adultério, a cobiça, a lascívia, a mentira, a morte, todo o lixo que estava na carne do homem. A lei
tomando ocasião, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou toda a minha sujeira. Será que você entende que isso é assim? Está entendendo ou não? Então o que a lei, o pecado através da lei, despertou tudo que estava escondido na minha carne, toda a concupiscência que estava escondida. Então, você já pegou uma laranja e abriu ela em 4 e pôs a casca assim, pôs o exterior dela para você comer para fora, já abriu assim uma mexerica? É isso que a lei faz. A lei pega, como se fosse 2 mãos, pega o homem e põe o homem do avesso, revela tudo que está escondido no coração dele, revela toda a sujeira da carne, mas não dá força para o homem não praticar essas coisas. A lei põe tudo para fora e condena. Por isso que ninguém na terra conseguiu cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Agora vamos lendo com calma, continuando. Vou ler de novo lá o versículo de número 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Aí ele fala, sem lei o pecado não estava morto, mas quando a lei vem, ela acende tudo que estava oculto dentro de mim, toda a sujeira que estava oculta dentro de mim. Ele diz assim, outrora sem lei eu vivia, mas quando o preceito da lei veio, ele ativou uma coisa em mim, ele ativou uma coisa em mim. Olha lá, ele reviveu o pecado, ele reviveu tudo que estava na minha carne, o mandamento. Qual foi a consequência disso? Que tudo isso que estava na minha carne me matou, eu morri no pecado. O que Efésios 2 diz? Estando nós mortos nos delitos, nos pecados, ele deu vida. Então o que significa aqui? Essa carne aqui é tão maligna, a concupiscência dela é tão grande, que eu estou morto em tudo isso, não tem vida. Para Deus eu estou totalmente morto. Comerás do fruto, o dia que comer vai morrer. Então a lei despertou essa morte toda em mim, que reinava na minha carne. É o pecado, essa coisa errada. A lei despertou isso e me matou no pecado. Continua. E o mandamento que me fora para a vida, quando Moisés ia com as tábuas e a lei para o povo, todo mundo estava, vai ser uma coisa maravilhosa, achavam que eles iam ter vida. O mandamento que me foi para a vida, e o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Aquilo que eu esperava que fosse me dar vida, me deu é morte, porque pôs todas as sujeiras que eu tinha para fora e me matou. Porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então quando o pecado diz, não seja, ou a lei diz, não seja mentiroso, põe para fora a minha mentira e mostra que eu estou afundado nisso e estou morto nela. Quando a lei diz, não cobiçarás, põe para fora a minha cobiça e mostra que eu cobiço e estou morto na cobiça, não tenho vida. Vocês estão entendendo ou não? Então, qual a razão de ser da lei? Porque a lei foi dada, repetindo, a lei foi dada para revelar a natureza caída do homem, toda a sujeira que estava escondida na carne do homem, toda a podridão que o homem se tornou, e executar o homem ali dentro de tudo isso, torná-lo incapaz de agradar a Deus. Continua a leitura. Aí ele fala, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que era a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Aí nós vamos entrar naquilo que nós sempre temos falado. Aí Paulo ele diz, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que eu sou? Eu estou numa carne
apodrecida pelo pecado, amarrado e morto em toda a concupiscência que se chama pecado. Estou morto em tudo isso, porque bem sabemos que a lei é espiritual. O que eu sou? Eu sou carnal, estou vendido a uma escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão dessas coisas que vivem na minha carne, que reinam na minha carne, que é o pecado, a lei do pecado que está na minha carne. Então ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas e eu? Eu sou carnal, estou vendido à escravidão do pecado. Aí ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. É isso que a gente está falando. Falamos domingo essa pregação, as duas naturezas. Não compreendo o meu modo de agir, olha lá, pois não faço o que prefiro. Agora, o que eu detesto, eu faço. Eu prefiro fazer tudo certinho e detesto fazer errado. Mas quando eu vou ver, fiz tudo errado. Tudo que eu detestava, eu fiz. O que era certo, eu não consegui fazer. Ai, que coisa horrível que eu sou. Eu não me compreendo, nem eu entendo porque eu sou assim. Aí ele vai dizendo, versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, olha o que ele fala, ele divide você em dois aqui. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Mas Paulo, como não é você? Você não é esse corpo de carne? Como que não é você? Nesse caso, quem faz isso não é você. Olha lá, nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Então, quem é que faz, Paulo? O pecado, a natureza, esse pecado, essa natureza do pecado que habita em mim. Então todo esse monte de defeito que a gente tem, essas coisas que cansam, nós que nascemos de novo e ansiamos por ser transformado, ter um corpo incorruptível, esse corpo aqui é o traidor que me leva todo dia ao erro, a falta de paciência, a inquietação do coração, a coisa errada, a me preocupar, a não confiar, a me irritar, sabe, essa canseira. Então quem faz isso já não sou eu. Então como não é você, se é seu corpo que faz, Paulo? Aí Paulo responde, eu sou o espírito, o homem interior. Eu sou o espírito, o homem interior. Mas estou preso nesse homem exterior traidor, que a lei revelou que ele está morto numa coisa chamada pecado e não sai disso. Ele continua dizendo, porque eu sei que em mim não, no meu espírito não, no meu espírito eu sou perfeito em Cristo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não em mim, eu sou espírito, nascido do espírito é espírito, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem vem de dentro do meu espírito, está em mim, mas na minha carne eu não consigo efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro. O que eu faço, Paulo? O mal que eu não quero, esse eu faço. Então isso acaba com qualquer santidade da carne. Repare bem no teu roteiro num dia. Repare bem, você pode acordar de manhã, eu falo isso direto. Não, olha, hoje eu vou ser bonzinho, paciente, eu vou tratar todo mundo bem, eu não vou me irritar. Começar pela minha esposa, olha, eu tenho sido grosso com ela, eu vou tentar ser delicado, amoroso, não reclamar de nada, né? Eu vou fazer em nome de Jesus, Senhor, põe a mão na cabeça, estou abençoando. Depois, quando você for dormir, faz um balanço de quanto você foi defeituoso, que um monte de coisas que você se propôs a não fazer, você fez. Você não conseguiu reter a tua língua, você não queria falar, falou, não queria irritar, irritou. Que coisa maligna é essa? Queria ser calmo, não foi. Não queria se irritar no trânsito, nem teve controle. Primeiro o farol que não saiu, irritou. Não consegue ser aquilo que o teu espírito quer que você seja. O defeito aparece todos os dias. Ao querer, na minha carne não habita bem nenhum. É por isso que nenhuma obra da carne tem poder para salvar o homem, porque é tudo defeituoso. A nossa maior santidade é cheia de defeitos. A pessoa põe uma roupa para ser santa e fala mal do vizinho, já era.
Já era, não tem nada de santidade. Vocês estão entendendo ou não? A pessoa vai na igreja, aquela santidade, aí chega em casa, a esposa rebelde contra o marido, já era. Já está condenado, a carne já condena. O filho pode vir na igreja e dizer: Senhor, eu consagro a minha vida. Chega em casa, o pai pede para fazer uma coisa, não faz. Já era, já não honrou pai e mãe. Não, a natureza dele já traiu. Enquanto a gente não entender que essa nossa natureza é um caos, não serve para nada, é o que Jesus Cristo disse: a carne para nada aproveita. Enquanto eu não entender isso, eu vou achar que eu sou um pouquinho bom, que eu vou me consagrar no monte, que eu vou ficar melhor, que o meu jejum vai me tornar melhor para Deus. Eu só estou deixando a carne está deixando de comer, o jejum não muda a carne, não muda. Ela só ficou sem comer. Toda essa parafernália de campanhas não serve para nada. Eu descubro que não muda a carne, não resolve o problema da carne. Porque eu sei, versículo 18, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas quem faz, Paulo? Aquilo que meu corpo está fundado na morte. O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro uma lei, que o mal reside na minha carne, o mal está em mim. Esse mal aqui não é demônio, é minha carne mesmo. Porque no tocante ao homem interior, agora ele divide ela, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, na minha natureza caída, outra lei. No meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreia contra a lei do meu homem interior, a lei que está na minha mente, que é o Evangelho, e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está onde? Na minha carne, nos meus membros. Você entende? Então, o salvo, ele trava uma luta dentro dele, porque ele quer fazer o bem, e o mal acompanha a carne dele. Então é uma guerra, é uma luta, duas pessoas lutando, uma contra a outra em você mesmo, é carne e espírito, espírito e carne. Então é compreensível, quando a gente entende isso, a gente vai entender as pessoas, porque nós somos iguais. Então a gente que julgava os outros, condenava e falava, você vai, não, todos estamos rodeados das mesmas fraquezas. O defeito que eu estou acusando daquele, eu pratico a mesma coisa. Pode ser não na intensidade que ele pratica. A minha intensidade pode estar em outro defeito muito maior, e ele é mais forte nessa área do que eu. Então a gente aprende a compreender as pessoas, porque atraso, porque erro, porque não vem, porque falham, porque choram, porque não consegue. Você passa a entender a deficiência de cada um, porque você descobriu a sua própria deficiência. É aí que você vai ser mais tolerante, ter paciência, não condenar ninguém, tentar refrear a sua língua para não falar mais mal de ninguém, tolerar as pessoas. É o que Paulo fala: se possível, se depender de você, tenha paz com todo mundo. Às vezes a paz não depende de você, depende de outro. Se possível, tenha paz com todos. Então é aí que a gente vai descobrir Deus, e a maior descoberta. Deus, eu não consigo fazer a tua obra, Senhor. Eu pensava que eu era santo demais. Eu fazia jejum, Deus, e chegava, me achava grande coisa. Eu era dizimista, Deus. Nossa, quem não era dizimista eu mandava para o inferno no meu pensamento. Como pode, né? Eu orava mais e condenava quem orava menos. Eu frequentava mais a igreja. Quando vinha aqueles que frequentavam menos, quando eu entrava assim, eu olhava assim e falava: é um fracote. Eu me achava que era alguma coisa, Deus. Mas quando eu entendo isso, eu descubro: Deus, já não ouso mais nem tentar dizer que eu faço a tua obra, porque eu falo tanta coisa, eu faço tanta coisa que é da minha própria cabeça, é da minha religião pessoal. Deus, eu interpreto a tua palavra de acordo com a minha cabeça, não por revelação, e eu oprimo as pessoas pregando isso. Deus, eu não tenho uma visão clara de quem o Senhor é, e tenho pregado
peso na cabeça das pessoas. Eu preciso mudar de ideia. Eu não quero mais ser assim. Não quero mais abrir a boca e falar qualquer coisa por falar. Eu preciso entender o que o Senhor quer que eu fale. Acaba a tua ousadia. Acaba esse negócio de você se achar que é alguma coisa. Acaba esse negócio de achar que a sua oração é forte. Coitados desses que pregam isso. Eles estão numas trevas da carne e não se enxergam. Aí você descobre que você não tem poder de convencer ninguém, de mudar a cabeça de ninguém. Você pode se matar. Você pode pegar aqueles envelopinhos que nem eles fazem, pôr o nome do marido, da esposa e pôr um dinheiro lá e pôr no altar. A cabeça deles nunca vai mudar. Isso não muda ninguém. Você vai descobrir que você pode gritar e falar um montão de coisa. Se o Espírito não operar, ninguém muda nada e não entende nada. Você descobre que você é incapaz de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é Ele que faz. Então quando você chega nesse ponto que já não é mais nada, nem quer mais pregar, porque sabe da natureza humana, então fala, agora Deus vai falar assim, agora você está pronto. Porque senão você ia fazer um montão de coisa na minha frente e atrapalhar, não servia. Por isso que eu falo, tem que demorar uns 10, 12, 15, aprender bem a palavra para não fazer besteira. Não tem estratégia criada pelo homem que mude o coração de ninguém. Não tem grupo de dança, grupo de louvor, marcha para Jesus que virou política. Olha a marcha para Jesus, é política, não é mais marcha, não tem nada de Jesus ali, tem marcha para política. Isso não resolve nada, vir cantar aquele monte de música e aparecer essa politicagem toda. Tudo isso é obra do homem. Quando você descobre que não é nada, então Deus vai começar a te usar um pouquinho na verdade. Você já não ousa mais afirmar. Quando você é novo, está na carne, faz um montão de afirmação. Mas depois que você descobre que está na carne, não é nada. Não, Deus, eu não quero mais falar nada. Não quero nem nada. Não quero nem mais fazer a tua obra. Eu estou com medo, porque a coisa é muito séria. Vocês entendem isso ou não? O mal habita na nossa carne. Então, porque a lei foi dada... Eu estou repetindo isso para ficar bem na tua mente. Foi dada para revelar que o homem é morto, estragado, incapacitado, distante de Deus, está preso numa natureza odiosa, diabólica. É a natureza do diabo isso aí. Essa que é a verdade. É o que ele injetou naquele primeiro casal, o veneno da serpente ali. Entende? Então a lei foi dada para isso, para revelar a escuridão que a humanidade está. E que ninguém é capaz de chegar no nível de Deus e obedecer a Deus. Então a lei não salva ninguém. As obras da lei não resolvem nada. Guardar sábado não resolve nada. Coitado desses adventistas. Porque Ellen White teve uma revelação, uma profeta deles, que Deus revelou que tinha que guardar sábado. Eles guardam sábado até hoje, achando que serão salvos guardando sábado, que é ordenança de Deus. Estão totalmente fora. Não resolve nada a lei. Nossa, o tempo já está passando. Vocês estão entendendo porque a lei foi dada? Agora vamos lá rapidinho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha como Paulo chama o ministério da lei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 4 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Agora olha como Paulo se via, presta atenção. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha como Paulo é humilde aqui, ó. Ele teve revelação de Jesus Cristo. Então ele descobriu que ele por ele mesmo não era capaz de pensar alguma coisa na obra de Deus. Olha o que ele fala. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Olha o coração dele. Ele sabia que a carne não ia resolver nada. Ele sabia que o que ele pregava não era inteligência dele, não era soma de pensamentos, de inteligência própria. Ele disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. A suficiência não vem de nós. Vem de onde? De Deus. E Deus nos habilitou para sermos ministros de quê? Do Velho Testamento, como a maior parte das igrejas são, da lei? Não, Deus nos habilitou
para sermos ministros da nova aliança, aliança que vem da cruz em diante, não da letra. A nova aliança não procede da letra, procede do Espírito, porque a letra aqui é a letra da lei, a letra mata, é guilhotina, mas que torna a coisa viva é o Espírito. Agora ele vai dizendo o que era o ministério da lei, é isso aqui, ó. Isso é o ministério da morte. Por que é ministério da morte? Porque a lei revela a morte, a lei executa, a lei não despertou em nós toda a concupiscência que nos enganou e nos matou. Então a lei nos mata, liquida, nos condena para sempre. Ele continua: esse ministério da morte, ela gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Moisés subiu no monte e desceu com as tábuas da lei. Paulo fala que aquilo é o ministério da morte. Esse ministério da morte, gravado com letras e pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele mostra o ministério da nova aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo? Agora ele volta para o ministério da lei. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da nova aliança, o ministério da justiça. Porque na verdade o que outrora foi glorificado, que é o ministério da lei, nesse respeito, na questão do novo ministério da nova aliança, já não resplandece diante da atual excelente glória. Porque aquilo que se desvanecia teve a sua glória, que era o ministério da lei, que se desvaneceu e acabou. Muito mais glória tem aquele que é permanente. Qual é o ministério do Espírito que é permanente? Da nova aliança. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos em muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Agora ele fala o que a lei traz, o que Moisés traz, o que o Velho Testamento traz. Olha, leia e entende isso aqui. Por isso que eu falo, toda a igreja que só vive no Velho Testamento, ao invés de pegar o Evangelho da Graça, só vive na velha aliança, campanha de tudo quanto é coisa do Velho Testamento, acontece isso aqui, ó. E não somos, versículo 14. Não, vamos ler o 13 de novo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando é que a antiga aliança veio terminar? Aonde terminou? Na cruz. Aonde terminou a antiga aliança? Na cruz. Onde começa a nova aliança? Na cruz. Uma termina e começa a outra. Então, olha lá. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então toda a igreja que vai ler o Velho Testamento, só prega o Velho Testamento, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, as leis, só fica naquela parafernália da coisa. Os sentidos deles estão embotados, eles estão duros para o Evangelho da graça de Deus. Eles não entendem, eles têm um véu no coração e eles não conseguem enxergar depois da cruz. Eles não entendem a nova aliança, não entendem o que se consumou na cruz e o que vem depois da cruz. Eles não entendem, o véu está posto no coração deles. Por quê? Porque fazem a leitura da antiga aliança. Não está escrito isso aqui? Está aqui, ó. Vou ler de novo com paciência, um pouquinho mais de paciência você também. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura do Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, por isso que eles não enxergam. Chega uma pessoa que está debaixo de lei, fala da graça, fala da libertação do império das trevas, que tudo é de graça, ela não entende, a cabeça dela não abre, ela vai olhar para você e achar que você está desviado, pode ter certeza disso. Mas até o dia de hoje,
versículo 15. Quando é lido Moisés, olha aqui, o ensino de Moisés veio até Malaquias, veio até João Batista, veio até beirando a cruz, hein? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando algum deles se converte ao Senhor, passa pela cruz, o véu lhe é retirado, cai o véu todo, como aconteceu comigo e com você. Quando você entende realmente o que Jesus Cristo fez, aprende o Evangelho, o véu sai, essa escuridão da velha aliança, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Liberdade do quê? Para ficar gritando? Não, liberdade do véu, liberdade da lei. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o que está acontecendo? Nós fomos desvendados. Olha, Jesus te desvendou, tirou o véu, tirou a venda. Você encontrou o Evangelho, creu no Evangelho. Agora você está sendo trabalhado e transformado para ter a imagem de Jesus Cristo. Aonde isso? Aqui no Espírito, sem véu. Está bem claro isso? Então, o que é aquele ministério da lei? Porque a lei foi dada para revelar a natureza caída do homem, mostrar que o homem está morto no pecado, tem uma natureza ruim, não dá poder para salvar o homem. Não dá poder, por isso que a lei veio, por isso que Cristo veio. Ninguém podia cumprir a lei para estabelecer uma nova aliança, mudar a lei. Então Cristo vem com uma natureza humana, mas sem pecado, cumpre tudo que a lei pediu. Vai para a cruz, é o último sacrifício da lei. Na cruz ele liquida com a velha aliança, acabou. O fim da lei é Cristo. Estabelece uma nova lei, a lei da nova aliança no sangue dele, muda tudo, enrola e põe tudo no lixo, tudo aquilo que se passou. Deus não se comunica, presta atenção, Deus não se comunica mais com o homem através da lei. Deus não se comunica, Deus não se relaciona com o homem através da velha aliança, acabou para Deus, aquilo acabou. Deus se comunica com o homem através da nova aliança. Quem não está na nova aliança está cego, está totalmente cego. Deus não pratica mais a velha aliança no relacionamento com o homem. Hoje Deus se relaciona com o homem através do Novo Testamento, da nova aliança. Está encerrado aquilo acabou. Quem não entendeu isso está preso e cego, com vendas nos olhos debaixo da lei. Está construindo o templo de Salomão, se vestindo de sacerdote. Estão tudo debaixo de maldição. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Então a lei acabou. Para terminarmos, vai. Romanos 10, 4. Você tem que saber de cor. O que diz? Romanos 10, 4. Diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E para terminarmos, volta lá, Gálatas 3, do versículo 19 em diante, e vamos responder. Qual a razão de ser da lei? Por que a lei foi dada? Aí Paulo responde, olha o versículo 19, que revelação, que isso aqui mata tudo, olha. Qual a razão de ser da lei? Porque a lei foi dada, foi adicionada por causa das transgressões. Até quando essa lei, que foi adicionada por causa das transgressões, vigoraria, funcionaria, teria validade? Ele responde: até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é o descendente? Na aula passada nós falamos, o descendente é Cristo. Então até quando essa lei teria validade? Até que Cristo, que é o descendente que faria cumprir a promessa feita a Abraão, que as nações de toda a terra seria abençoada, ele viesse, a lei vigoraria até ele. Quando o descendente vem, cumpre tudo, muda a lei e estabelece o quê? Uma nova aliança. Está bem claro isso, meus irmãos? Deu para entender? Hoje eu passei bastante, hein? Está claro isso? O descendente já veio, cumpriu a lei, acabou a lei, fomos libertos da lei, Cristo liquida a lei na cruz,
nos justifica, nos limpa, nos salva e nos dá a eternidade. Fala assim, amém.